quando você é criança e você quer interagir e você leva um cala-boca, uma vez, 10 vezes, 100 vezes, a probabilidade de você virar um adulto com medo de falar é enorme. Oi, gente! Hoje a gente está fazendo jus ao meme confia no processo, sabe? É no empenho e no afeto que eu tô aqui. Fica aqui comigo, eu tô me recuperando de uma gripe gigantesca, mas eu não queria deixar esse conteúdo para a semana que vem. Eu trouxe para vocês uma aula que é um dos meus temas favoritos, a relação da comunicação intencional considerando emoção. Então, a gente vai conversar sobre a forma como a nossa infância molda a nossa comunicação quando a gente cresce, quando a gente vai para os nossos cursos, quando a gente vai para o mercado de trabalho e como isso pode ser lido por nós também na nossa relação com as outras pessoas. Talvez você tenha visto esse título e alguma coisa em você deu aquela pinçadinha. A palavra rejeição não é uma das palavras mais felizes e definitivamente não é uma das palavras mais agradáveis, nem para a gente pronunciar e muito menos para a gente lembrar, dependendo da infância que a gente teve. Fato é que a comunicação é o palco onde a rejeição se apresenta com mais força, com mais clareza. É a hora em que todos aqueles padrões que a gente vive desde pequeno e que, mesmo com acompanhamento especializado de um terapeuta, de um psicanalista, ou com o seu autoconhecimento, ainda pedem de nós um olhar de eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso ver isso aqui, puxa, eu falei desse jeito de novo. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? E é lógico, você percebe isso ao longo de todo o seu desenvolvimento, mas é quando você vai para um estágio, é quando você vai para o mercado de trabalho, é quando você assume uma postura de liderança, é quando você monta o seu negócio, que aqueles padrões lá de trás, que muitas vezes a gente tenta jogar para baixo do tapete, vêm à tona. E aí você precisa olhar para isso e resolver o que você fará com isso. Eu tenho mais de 20 anos de corporativo nas costas. Eu fui consultora do Sebrae por 2 anos e meio. Peguei essa fase toda de pandemia mentorando quase 1.000 pessoas. Fui convidada pelo Senac, docente convidada de Senac, para trabalhar comunicação, UX, também e-commerce, com muitos estudantes e profissionais. Nesse tempo todo, somado com o tempo de escola oficial do ponto de performance, a cada 10 alunos que chegam, tanto para o treinamento pronto, que é o OP, quanto para mentorias comigo, 8 trazem alguma queixa além da vontade de aprender comunicação e oratória. O que eu quero dizer com isso? A técnica é importante, é lógico que é. Eu falo com vocês, a comunicação, a oratória, trabalham com habilidades que são altamente treináveis. Nós conseguimos desenvolver isso. Agora, a queixa desses 8 a cada 10 alunos não é apenas, Cris, eu travo para fazer a apresentação, ponto. Ou, Cris, eu sinto que eu não tenho técnica alguma, eu não levo o menor jeito para fazer gravação para vídeo, eu quero aparecer nos meus vídeos, eu quero gravar minhas aulas. Não. A cada 10 pessoas, 8 trazem alguma palavra como medo, eu tenho trauma porque... Ou seja, há aquele olhar lá para trás de quando a gente era pequeno, alguma coisa aconteceu na escola, alguma coisa aconteceu dentro de casa, e aquilo acompanha a gente ao longo da vida. E essa semana eu recebi um conteúdo de um colega de comunicação que também é psicanalista, o Augusto Shoa, e ele abordou esse aspecto da rejeição para a comunicação do ponto de vista da psicanálise. E eu quis contribuir com esse conteúdo, trazendo para vocês o ponto de vista da comunicóloga. Então, a nossa aula hoje trará para você 2 fases. Então, primeiro a gente vai conversar sobre os padrões mais comuns para você reconhecer em você, ou com certeza você lembrará de alguém durante a minha explicação. E a segunda parte, dicas para você começar a praticar por aí. Olha isso. E a segunda parte do vídeo fica com dicas para você exercitar e dessa forma trazer esse seu passado de uma forma mais pacífica para o seu agora.
Eu sei que às vezes olhar o passado, rever aquilo, não é a atividade mais gostosa do planeta. É lógico que não. Principalmente quando não é uma questão apenas mal resolvida. É trauma. Olhar isso requer de nós um autoconhecimento, amor e coragem. Agora, a parte boa é que é possível ser feito. Você consegue ressignificar e você consegue viver essa transformação com uma consciência que a criança não tinha. A criança armazenou aquela questão que gerou essa rejeição porque era o que ela conseguia fazer. E, de certa forma, todos nós, adolescentes, jovens, adultos, trazemos aquela criança com a gente. A grande vantagem é que hoje a gente consegue olhar e tomar uma ação para melhorar aquilo, para dar um novo sentido, como nós usamos o verbo ressignificar. Nesse material que eu assisti, o Uchoa fala que para a psicanálise a rejeição é explicada como não caber no desejo do outro. Então nós nos sentimos rejeitados porque uma parte de nós, às vezes associada a essa conexão que a gente faz com a criança, não se sente no desejo da outra pessoa. E isso gera em cada indivíduo esse sentimento de rejeição. E agora, trazendo para a nossa seara, na comunicação é onde nós realmente vemos quais são esses aspectos da nossa criança que estão impactando o nosso desenvolvimento hoje. Ou seja, a comunicação torna-se o palco onde as nossas rejeições se revelam. Não é só sobre o que você fala, é sobre o que o seu corpo diz antes da sua primeira palavra. O tom que denuncia medo ou confiança. O silêncio que você escolhe para evitar um confronto. Desde cedo aprendemos o que nos dava aceitação e o que nos colocava em perigo de rejeição. Esses aprendizados viram padrões que seguimos no automático, mesmo adultos, mesmo no trabalho, mesmo nas nossas relações sociais e, lógico, afetivas. Eu listei aqui 5 padrões que são bem conhecidos, tanto na psicologia quanto na comunicação, quando a gente fala de resposta à rejeição em ambientes profissionais. Mas é lógico que isso aqui se estende também à nossa vida, aos relacionamentos afetivos. Pode ser que você se reconheça em algum ou alguns deles, pode ser que você lembre de alguém. Não é vergonha. O importante aqui é que você consiga compreender, que essa aula te ajude de alguma forma e, além dessa aula, se você sentir necessidade, que você já tenha um caminho para procurar uma ajuda especializada. Primeiro padrão. Aqui nós estamos falando daquela pessoa que tem um padrão de fight, aquela pessoa que em uma reunião, por exemplo, se ela percebe que o ponto de vista dela é enfraquecido ou que alguém, na percepção dela, está prestes a atacá-la, ela prefere partir para a gritaria. Ela prefere gritar primeiro naquela tentativa de, não, peraí, na dúvida, deixa eu me defender aqui berrando, depois, se for o caso, eu peço desculpa, depois, se for o caso, eu finjo que nada aconteceu, mando um e-mail, vamos no Veja Bem, sabe esse padrão? É um padrão típico de alguém que ou foi criado na base do grito, ou desde pequeno entendeu, porque funcionou uma vez, então ele falou, opa, isso aqui é lugar seguro, que ele ganhava vantagem ou que ele despistava se ele gritasse. Essa criança cresce, o adulto, que se não trabalha bem o padrão, obviamente, continua expandindo esse comportamento em casa, entre amigos e no trabalho. E, lógico, nos relacionamentos amorosos também. É aquela pessoa que grita muito para conseguir sentir que está na defesa, que está com o seu lugar seguro. O segundo padrão é o que busca aprovação, a chamada validação. Na comunicação, isso se apresenta em manias, vícios de linguagem, a cada frase, a cada pequeno período de tempo, né? Tá entendendo? Eu já trabalhei com uma pessoa que falava alguma coisa e, ao invés dela
fazer o silêncio para esperar a gente responder, ela dizia, hã? Ou seja, me dá uma resposta, me diz que você concorda. O tempo todo essa pessoa está pedindo validação. Não estou falando aqui do que acontece na nossa vida cotidiana, de você eventualmente falar um né, um tá, foi, porque todo mundo usa esses termos, todo mundo fala isso em algum momento, né? É completamente diferente de você usar o né, o tá a cada frase. Sabe aquela pessoa que quando responde alguma coisa fica tão nervosa de estar desagradando, ou seja, de não ter a validação do outro, ou se sentir em uma ameaça de não ser aprovada pelo outro lado, que enquanto a resposta não vem, ela está naquele alerta ali, meu Deus do céu, será que fulano não gostou? Será que esse fulano não gostou? O terceiro padrão é aquele padrão da pessoa que aceita tudo. Tudo. Esse padrão de aceitar tudo é muito vinculado ao segundo. É aquela pessoa que ela quer evitar tanta rejeição a qualquer custo que ela aceita tudo. Ela aceita a gritaria, ela aceita ofensa, ela aceita o perdido, ela aceita o vácuo, ela vai aceitando, ela vai fingindo que ela não está acontecendo nada. É uma pessoa que quase sempre está passando pano para os outros, está passando a mão na cabeça, ai, gritou comigo, mas é porque papapá. Ela sempre maquia o problema para ela e para os outros, porque no fundo o que ela não quer ser rejeitada, ela não quer ser deixada, ela não quer deixar de ser amada pela perspectiva dela. E isso faz com que ela permita que os outros façam tudo com ela. É o contrário do padrão da vítima, que também não é um padrão interessante de nós mantermos, principalmente na nossa vida adulta. Quando ela se vê diante de uma situação em que ela, às vezes, é questionada, arguída no trabalho, ao invés dela colocar a parte sábia dela para falar, ela traz a vítima. E vitimizando, ela tenta tirar o holofote do erro dela e joga isso para o colo do outro. Esse padrão de vítima normalmente vem daquela infância em que você sempre recebia a atenção quando você se queixava de alguma coisa. Um cenário bem típico é aquele cenário na casa de pessoas que são muito ocupadas, ou é uma pessoa só criando criança. Essa pessoa tem que dar atenção para a criança, mas ela às vezes quer ver uma televisão, por exemplo, assistir alguma coisa e tem que trabalhar também. E a criança percebe que quando ela está feliz, quando ela está falando normalmente com alguém, essa pessoa faz assim, ó, ah, tá, é isso aí. E aí ela volta para o que está fazendo, o adulto. Então a criança vê que se ela está bem, ela não tem tanta atenção assim. Então ela começa a criar mais drama, ela começa a vitimizar mais. Ela bate a mão em alguma coisa, ela podia fazer só assim, ou como a gente faz com criança, dar um beijinho, o adulto não vai olhar para ela, não dará atenção a ela. Então o que ela faz? Ela cria aquele drama todo por uma coisa que às vezes não tem necessidade, mas no fundo o que ela quer é a atenção. Aquele aspecto dela do afeto, da emoção, não quer se sentir rejeitado diante do adulto. Então, a forma como ela encontra a atenção é aumentando o que não precisava ser aumentado, certo? Ela só esbarrou, ela não quebrou, ela não caiu, ela não está sangrando, nada disso. Mas ela aumenta para ter a atenção. Na cabeça da criança fala, puxa, se eu vitimizo, ele olha, ela olha, para de fazer o que está fazendo e vem me atender. E aí ela cresce com essa distorção. Então, quando fica adulto, numa reunião, ela está sempre vitimizando. É a pessoa que olha o copo pela perspectiva do copo mais vazio e está sempre dramatizando, leva tudo para o pessoal. Se um chefe fala alguma coisa, ela acha que é indireta para ela, porque aquele padrão dentro dela não ficou bem resolvido, ela não conseguiu trabalhar aquilo de uma forma mais madura. O próximo padrão é muito comum. E esse daí, nessas queixas todas que eu recebo, além do medo de falar em público, por não saber se vai acertar, se vai, o chamado dar o branco, eu não sei se eu vou esquecer e tudo mais, eu recebo muitas pessoas com essa queixa aqui. Crianças que foram silenciadas. E na minha geração, se você tem menos de 40 anos, talvez você já tenha sido criado num outro esquema. Mas na minha geração, era muito comum
quando os adultos conversavam, que as crianças ficassem em outro lugar, que a gente não participasse da conversa dos adultos. Eu tive uma criação muito pacífica. Os padrões que eu preciso limpar até hoje não foram gerados por causa da minha criação de pai e mãe. Parece que eu vim de fábrica com eles, pelo que estamos apurando ao longo dos anos em terapia, parece que eu desenvolvi essas coisas. Eu até falei sobre um deles, que é o perfeccionismo, na newsletter que eu soltei hoje, sexta-feira, né? Dia 19 aqui, foi hoje. De manhã, pelo Substack, eu falei sobre isso. Se você não assina ainda a newsletter do Ponto de Performance, tem a versão gratuita. Eu libero toda semana pelo Substack. Você consegue fazer sua inscrição aqui embaixo. Todos os links do POP ficam aqui no box de descrição do vídeo. Aí você assiste com calma a aula, depois você clica nos links e se inscreve, para você acompanhar o blog, para você se inscrever na news, para conhecer a grade do Oratória de Performance. Mas voltando aqui para a nossa aula. Eu lembro que muitos amigos reclamavam comigo que eles não podiam participar das conversas dos adultos e que quando eles tentavam ir para a sala, sentar quietinho ali para ver o que os adultos estavam conversando, era sempre um shh. Só que não é assunto de criança, fica quieto, eu não estou falando com você. Quando você é criança e você quer interagir e você leva um cala-boca, uma vez, 10 vezes, 100 vezes, a probabilidade de você virar um adulto com medo de falar é enorme. Porque aquela criança entende que se ela abre a boca para falar alguma coisa, ela vai receber um veto. E ninguém quer ser rejeitado quando criança. Você concorda? Então o adulto fica com medo de abrir a boca. É aquela pessoa que não quer desagradar. Ela não quer ser chamada a atenção. Então, na dúvida, ela cala. Aí chega na reunião de feedback, de retorno, a devolutiva que a gente tem com as lideranças, com os pares, o que a gente ouve? Ah, eu acho que você não é muito participativo. Ou, ai, fulano é legal, mas fulano não, sei lá, parece que não veste a camisa da empresa, sabe? E na verdade a pessoa não consegue, ela tem um bloqueio que não a leva adiante. É diferente daquela pessoa que quer a técnica apenas. Ela fala, eu estou travada porque eu desconheço as técnicas de oratória. Então a gente trabalha para o ponto dela. Ela quer fazer apresentação, ela quer fazer palestra, ela quer gravar aula, mas ela tá ok com o passado. Agora, eu já tive mentorados que chegaram para mim falando, eu, quando aprendi a ler, passei por um trauma horroroso na sala de aula. E os cenários são os mais variados possíveis. Tem gente que quando aprendeu a ler, gaguejou, e aí todo mundo riu na salinha, foi ridicularizado, e essa pessoa cresceu travada, ela detesta falar em público. Há crianças que eram zombadas porque a voz era muito grossa, porque a voz era muito fina, porque falava muito baixo, porque falava muito alto e crescem com esse padrão na cabeça. Há pessoas que desenvolveram muito rápido a leitura e aí eram chamadas de exibida, quer aparecer. Tudo isso reflete naquele adulto que, na hora que tem que falar, que é convocado para uma reunião, passa a noite suando frio, sem dormir, com crise de ansiedade e não sente que performa na melhor condição possível. Por quê? Porque aqueles padrões ficam que nem fantasma na nossa cabeça, rondando a gente o tempo inteiro. Perceba que esses padrões todos fazem sentido na nossa parte psicológica, obviamente, afetam o nosso emocional, claro, e vêm para a nossa comunicação. Olha como é profundo. Às vezes a gente acha que, não, imagina, eu só não levo muito jeito com vídeo, sabe? Porque eu não sou muito tecnológica. E aí, quando você resolve a tecnologia, você faz... Tem alguma trava ali que a gente tem que olhar. Eu comentei na newsletter, nessa newsletter que eu soltei hoje, o padrão do perfeccionismo. Há pessoas que acham que o perfeccionismo é incrível. Nossa, ser perfeccionista é uma vantagem, né? É uma qualidade. Não, não é. Não é. Quem está falando com vocês é uma pessoa que trabalha isso desde que eu me entendo por gente. Quando eu gravei o Oratória de Performance, eu deletei o curso, 80% dele, 2 vezes. Eu comecei a desenhar o curso para vocês em 2023. Eu criei a grade do Oratória de Performance em 2 dias. Eu estava feliz da vida. Eu coloquei tudo que todo mundo de Sebrae pedia, tudo que os meus alunos de Senac reclamavam.
Eu fiz uma viagem no tempo para a minha época de corporativo, todos os media trainings que eu fiz, executivos que eu treinei, os primeiros alunos do POP. Eu peguei aquilo tudo, eu fiz um apanhadão e criei um treinamento com mais de 300 aulas para vocês. Eu desenhei esse curso todo. Primeiro que foi um parto para eu conseguir criar a linha de slides que eu queria para cada módulo, porque eu uso neurociência aplicada ao marketing para facilitar o aprendizado de vocês. Aquilo para mim foi um sofrimento, foram meses. Depois que eu fiz aquilo tudo, eu entrei na fase de pré-produção e gravação e edição. E 2 vezes, com 80% do curso feito, eu simplesmente deletei. E o meu autossabotador era tão... deve ser ainda, né? Porque eu ainda estou trabalhando, mas na época foi tão ligeiro que tem um recurso no computador que quando você tem um bloco muito grande de arquivos para deletar e você seleciona todos ao mesmo tempo, não dá para mandar para a lixeira. A máquina fala assim, esse volume de arquivos é muito grande para ir para a lixeira. Deseja deletar tudo de uma vez só, imediatamente? Eu dizia sim! Eu apertava aquele botão e aí eu senti alívio, porque eu falei, bom, não estava bom mesmo, não estava perfeito do jeito que eu queria, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu fiz isso 2 vezes. Eu lancei o curso esse ano, o curso era para ter saído no meio de 2024, no meu planejamento com a escola. Agora vai sair o de Soft Skills, que era para ter saído no primeiro semestre, porque o oratório de performance atrasou. Então, você percebe que ninguém está imune a isso, não. Está todo mundo no mesmo barquinho, entendeu? Só que cada um está com um colete salva-vidas diferentes. Mas a gente precisa olhar para isso e procurar resolver. E não é procurar resolver com, ai, que ódio, detesto, porque eu não tô... ai, que saco, eu fui. Não, isso não vai resolver nada. Você tem que olhar para o negócio, você tem que ter autoconhecimento, você tem que lembrar para você mesmo que você não está na ameaça de perigo ou do desconhecido que aquela criança enfrentou, razão pela qual ela se agarrou no padrão, mesmo sem fazer muito sentido, mas ela se agarrou porque era o que tinha, e você começa a trabalhar isso no seu dia a dia. E aí, para facilitar aqui o nosso trabalho, eu trouxe para vocês alguns exercícios práticos que você pode fazer por aí. Primeiro deles eu chamo de autopercepção ativa. Eu já ensinei esse exercício em outros aulões e ensino para vocês também em várias aulas do curso, que é você gravar a você mesma, a você mesmo, vídeos e áudios daquilo que você fala. O ideal é o vídeo, e é o que eu recomendo, por quê? Porque além da sua comunicação verbal, você também analisa a sua comunicação não verbal. Vou compartilhar com você mais um pedaço do meu repertório, da minha bagagem aqui. Meu primeiro canal veio ao ar no YouTube em 2011, que é o canal Cris Cardoso, da Multiplataformas. Eu tenho uma multiplataforma de conteúdo de tendência e reviews de produto, que é o criscardoso.com. E quando eu criei o canal, eu criei porque eu criei a marca de acessórios. As peças foram para Globo, foram para jornal, foram para Nova York. Eu falei, cara, eu quero o canal do YouTube, porque eu quero falar sobre isso e eu também mostro como usar, porque os acessórios que eu fazia eram multifuncionais. Isso significa que você comprava uma peça que você podia usar como colar, como peça de cabeça, como pendurucalho de bolsa, como pulseira, como faixa, cinta, enfim. As peças tinham múltiplas funções e naquela época a gente não tinha quase marca de acessório fazendo isso. Então eu criei o canal. E eu gravei os primeiros vídeos e o que a gente faz, né? Distribuir os links para as pessoas que eu conhecia. Uma super amiga minha me ligou e falou assim, Crisoca, vou te falar um negócio, não leva mal, tá? Eu falei, imagina, você vai falar? Eu falei assim, cara, eu não tô enxergando você nesses vídeos. E eu dizia, como assim você não tá me enxergando? Ela falou assim, você tá muito séria, parece que você tá brigando com as pessoas, parece que você tá sentada na bancada da faculdade. Eu era apresentadora dos telejornais da faculdade. Eu falei, meu Deus, eu tô encarnando a Fátima Bernardes ainda, que na época a Fátima Bernardes apresentava o Jornal Nacional. E era o ícone, era aquilo que era a meta de vida de todo mundo na faculdade, era a Fátima Bernardes.
E aí eu falei, mentira. Ela falou assim, cara, se vê. Eu falei, eu não gosto de me ver. Ela falou assim, mas você não editou o vídeo? Eu falei, editei porque eu sou obrigada a editar, mas eu não quero me ver. Ela falou, olha, gente, juro, uma pessoa que está trabalhando perfeccionismo ter que se olhar, já tendo recebido esse feedback, esse retorno da amiga confiável, tá? Porque não adianta você pedir conselho pra gente que você não confia também. Aquilo para mim era uma tortura. Eu deletei vários vídeos do canal. Vários. E quando ela falou aquilo, eu lembro até hoje onde eu estava sentada na casa que eu morava. Eu lembrei que quando eu era pequena, eu dormia em cima da escrivaninha, assim, estudando, porque eu dançava, eu comecei balé com 5 anos de idade, com 15 eu comecei a dar aula. Meus pais falaram para mim, minha filha, você tem certeza? Eu quero. Eu sempre fiz um monte de coisas, atividades extraclasse. E eu dormia em cima dos livros, assim, na escrivaninha, e várias vezes era minha mãe, meu pai, que é uma filhinha, vai deitar na cama, Cristininha, vai deitar na cama. E teve um dia que eu cheguei em casa, mas eu tive um acesso de choro, porque eu tirei 8,5 em uma prova, valia 10. E a minha mãe sentou comigo na cama, ela não sabia o que fazer. E ela dizia, minha filha, o que está acontecendo? Eu tirei 8,5! Porque eu tirei 8,5! E ela falou, não, meu amor, 8,5 é uma nota ótima, minha filha, é quase um 10, ela dizia. Eu não admito tirar 8,5. E ela falava para mim, meu amor, o que você tem que fazer é brincar. Você tem que brincar com seus amigos no final de semana. Você tem que brincar quando chega em casa. Você não tem que estudar mais. Você está ficando tensa. Na época a gente não usava muito essa palavra estresse, nem existia burnout. No máximo a gente chegava numa estafa. E ela dizia, pelo amor de Deus, para com isso. E aquilo, gente, era um negócio que, tipo, graças a Deus eles não pioraram isso em mim. Se eu tivesse caído numa casa de pais que me cobravam mais ainda, seria um horror. Trouxe isso de fábrica, eu desenvolvi isso desde muito pequena. Foi muito difícil para mim. Então, ver essa história do vídeo e perceber que eu achava que eu estava sambando no carisma da simpatia e, na verdade, parecia que eu estava brigando com todo mundo. Depois, essa sequência de coisas que aconteceram. E agora, o curso. Cara, isso para mim é um trabalho que eu acho que eu vou levar para a vida inteira, entendeu? Um trabalho de entender que a gente erra, que a gente não é perfeito e que, às vezes, você reforçar um padrão, como é o caso do perfeccionismo, pode ter alguma raiz aqui de validação. Pode ter uma raiz nessa coisa do caramba, eu fui tão amada, eu quero continuar sendo amada. Perceba que eu não tenho um exemplo negativo dentro de casa, mas de alguma forma eu também posso estar indo para um extremo de um desses pontos aqui que eu falei com você. Então, quando você tem essa autopercepção ativa, quando você se grava, quando você se vê, você observa coisas que só a sua voz não é suficiente. Quando você grava no grupo do Eu Mesmo no WhatsApp, como eu falo, né, para vocês treinarem, ó, soltei um né, percebeu? Quando vocês gravam no grupo do WhatsApp para vocês perceberem tom, modulação, ênfase, tudo isso, você tem o seu canal auditivo e o seu sensorial. Porque se eu gravo a mesma frase assim, se eu gravo a mesma frase assim, eu transmito sensações diferentes. Uma eu tô brava, na outra eu tô feliz. O vídeo, meu amor, o vídeo não esconde. Então, primeira dica é você fazer esse treino. Treino todo dia, se você puder, sim. Porque aí vai depender também da sua urgência, da sua necessidade, da sua vontade. Se você é uma pessoa que está sendo muito requisitado para palestras, apresentações, reuniões com outras áreas, quanto antes você corrige aquilo que você identifica como necessário, melhor. Quanto mais você repetir o concerto, mais o seu cérebro capta a nova forma mais rápido. A gente aprende por repetição. Então, se você treina isso mais vezes, mais rápido você vai preenchendo essas lacunas. O segundo exercício é a pausa consciente. É a gente contar até 3 antes de responder, porque isso dá tempo para o nosso cérebro articular uma resposta sem a contaminação. Por exemplo, você tem medo de ser chamada a atenção. Você não quer ser rejeitada por ter feito alguma coisa errada. Então, alguém chega na sua mesa e fala assim, fulano, eu acho que aquela célula 3 lá do Excel, você esqueceu de incluir na fórmula.
Uma pessoa que já está no alerta, esperando aquilo chegar, ela já vai para uma postura reativa. Você faz essa pausa consciente, você conta dentro da tua cabeça. 1, 2, 3. Você corta o padrão. O padrão, por hábito, vem como? Imagina, claro que não. Já vou ver, correndo. Aí você conta até 3 e fala, verifico agora se realmente houve essa falha. Ou, respondo para você já, estou terminando um documento aqui, vou priorizar isso assim que eu acabar o que eu estou fazendo. Perceba, você não está, imagina, não se mete aqui não, que eu jamais erraria nisso. Não. Você está simplesmente respeitando que talvez você tenha esse padrão sim, e aí você vai olhar para cá e você vai resolver. Próximo exercício é o da validação interna. Ó, ao invés de buscar validação externa, você se dará uma validação interna. Né, tá, foi, deu, você vai começar a substituir por ponto. E, às vezes, até um leve soltar aqui, porque isso já ajuda muito. Você terminou a sua frase, mantenha o contato visual com a pessoa. Isso é o suficiente para você dizer para ela, eu estou contigo. E ela traz para você a dúvida, a pergunta, a ponderação que ela tiver. Construção de limites. É a gente construir pequeninos nãos no nosso dia a dia. Para quê? Para fortalecer a nossa segurança cada vez que a gente tem que se posicionar. Nem todo não soa agressivo. Se você é essa pessoa que nunca diz não para não desagradar ao outro, porque dessa forma você não será rejeitada ou rejeitado, e alguém vem e pede um absurdo para você, você pode devolver com uma outra pergunta. Exemplo clássico que acontece na nossa vida de empresa. Você está fazendo um trabalho que está te consumindo 5 dias da semana, segunda a sexta-feira, para entregar na sexta-feira, final do dia. Aí vem sempre aquele amiguinho que já sabe que você é a pessoa que não vai dizer não, na quinta-feira, 6 horas da tarde, e pede para você revisar alguma coisa que vai te tomar 6 das 8 horas de trabalho que você tem na sexta-feira. E aí você percebe que não vai dar para você fazer as duas coisas. Ao invés de você dizer não, você pode falar para ele, eu estou terminando a atividade tal que eu tenho que entregar amanhã às 17 horas. Você prefere que eu faça isso para segunda ou para terça? Eu estou dizendo que é não, mas eu estou dizendo para ele o seguinte, eu não vou te largar na mão, eu só não vou te entregar na hora que você quer, eu vou te entregar na hora que eu consigo. Para uma pessoa que tem dificuldade, gente, isso já é um feito imenso. Para quem tem facilidade de dizer não, tem que defender território, então o não é sempre a coisa mais fácil para falar, isso aí, ó, é arroz com feijão. Para uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, já é um grande feito. Mas perceba, é educado, é gentil e você ainda dá uma alternativa para a pessoa. Se você não tem facilidade, treina com você, treina com um amigo, simula situações para você soltar e na hora do vamos ver na empresa ser mais fácil para você. Esse próximo exercício, que é a exposição gradual, eu trabalho com vocês em várias aulas no Oratória de Performance e falo sobre ele também dentro da aula de comunicação no módulo Medo de Falar em Público. Você pode treinar aquele material que você tem para apresentar. Apresentação, palestra, videoaula, você pode treinar com pequenos grupos, pessoas que sejam da sua confiança. E eu ainda oriento os alunos a preparar um pequeno formulário para que essas pessoas preencham. Dessa forma, as pessoas vão te falar, olha, você está falando muito devagar, ou você está falando muito alto, ou você está falando muito rápido e não dá para perceber, ou você está sensualizando o tempo todo. As pessoas posicionam a gente quanto ao que aos olhos delas pode ser melhorado ou está incomodando. O que você tem que fazer é dar peso e medida. Porque não adianta você pedir para quem está muito abaixo de você, entende pouquíssimo daquilo que você faz, não tem costume de assistir uma palestra, uma apresentação, porque essa pessoa possivelmente dirá que tudo que você está fazendo está maravilhoso. Da mesma forma que não adianta você pedir para pessoas que sejam muito críticas, pessoas que tendem a ver tudo pelo lado negativo, porque essas pessoas talvez não te ajudem também. Elas vão, naquele padrão delas, olhar você
pelo lado de tudo que está errado. E é mais um soco, sabe? O Rock Balboa, quando está batendo lá na corda, você precisa de um tempero. Então, escolha um grupo que tenha perfis diferentes, de pessoas que você sabe que terão opiniões importantes para que você melhore, aperfeiçoe o seu material. Mas treinar com essas pessoas vai te ajudar por quê? Porque na hora do vamos ver, não vai ser uma situação completamente estranha. No treinamento a gente aborda muito isso, tá? Confere a grade do OP que eu vou deixar aqui embaixo para você. Transformação da queixa em proposta. Essa última técnica é maravilhosa. Você propõe uma outra abordagem, um novo ponto de vista para a mesma questão. Seria você trocar isso não funciona, por uma alternativa mais útil. Que tal se nós tentarmos assim, assim, assim? Essa ideia que você deu é ótima. E se a gente vincular isso com Você não está massacrando a opinião da pessoa, você está contribuindo com ela. É aquela técnica que a gente trabalha na oratória de concordar com uma parte e depois colocar o nosso ponto de vista em cima. Antes de fecharmos esse aulão do POP, eu quero deixar a reflexão para você de que a comunicação é o espelho das nossas marcas, mas esses padrões que levaram a gente a desenvolver uma rejeição por alguma coisa, de alguma forma, em qualquer escala, podem ser ressignificados. E reforço com você, dúvidas de comunicação que você tiver, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas se você perceber que o seu ponto é um pouco mais fundo do que a técnica de comunicação, de oratória, pode ajudar, não hesite, procure uma ajuda especializada. Nesse momento imediato que eu falo para você, até para acalmar algum aspecto que tenha subido por aí. Você está segura, você está seguro e nesse momento você tem material suficiente para olhar para aquela criança lá atrás que ficou assustada, que se sentiu calada, silenciada, que se sentiu amedrontada, pouco amada, realmente rejeitada e acolher aquele momento. Hoje a gente está vivendo a nossa vida enquanto jovem, se for o seu caso, ou enquanto adulto, como é o meu. E agora a gente tem material suficiente para olhar e trazer para isso um novo sentido, um novo significado. E eu vou fechar essa aula aqui lembrando uma frase que a minha mãe, que já virou uma estrelinha, sempre dizia para gente. A forma com que as pessoas falam com a gente diz muito sobre o que elas vivem, a história delas. Nem tudo é pessoal. Existe um ditado, né, uma frase em inglês que a gente fala, que traduzida é mais ou menos assim: o que João diz de Pedro diz muito mais de João do que de Pedro. Ou seja, a pessoa que grita com a gente nem sempre está gritando com a gente. Na maioria das vezes ela está gritando com ela mesma, mas ela não enxerga isso ou não aceita enxergar isso, porque a dor que ela carrega, para ela, beira o insuportável. Então ela despeja em cima de nós. Espero que esse aulão do POP seja um divisor de águas na sua vida. Visite os nossos links, inscreva-se na newsletter, confira a grade do Oratória de Performance. Nosso treinamento tá lindo. Terceira vez que eu gravei, gente, mas ó, consegui, ficou maravilhoso, foi inteiro feito por mim. Não tem essa aqui no Ponto de Performance de eu chegar a fazer aquela aula de abertura e largar o curso para outras pessoas. Eu tenho uma convidada que é a Jamile Sec, psicóloga, que fala com você sobre o medo de falar em público e traz um exercício maravilhoso dentro do módulo de medo de falar em público. O restante do curso inteiro, mais de 300 aulas, eu e você estamos juntos, tá bom? O link está aqui embaixo para você conhecer o curso. Vamos trabalhar a nossa comunicação e a nossa rejeição com respeito, com acolhimento e com muito amor pela nossa história. Porque, afinal de contas, se a gente está aqui hoje, é porque a gente passou por um monte de coisas. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!